Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu. Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é: todos são iguais. Publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 15 de setembro de 1970. A doutrina do novo mandamento resolve todos os problemas de cada um de nós. Por isso, lamentamos o que pretende o materialismo ateu: igualar os desiguais diante da lei divina. No ponto em estudo, Jesus diz: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do senhor. Basta ao discípulo ser como o mestre e ao servo como o Senhor. Como interpreta estas palavras o Espírito da Verdade? Aos olhos do Senhor Eterno são iguais todas as condições sociais dos homens. Por conseguinte, o Senhor não é mais do que o servo. Só tem maior valor aquele que pratica, sempre com humildade, a lei do amor que Jesus veio trazer. Só será igual ao Mestre em moral aquele que praticar sua moral. Compreendam bem os homens no seu princípio, no seu objetivo e nas suas consequências. A lei natural e divina da reencarnação que lhes ensina a serem a vida humana e as condições sociais para cada um deles uma provação ou uma expiação. Compreendam e não esqueçam jamais que pela pluralidade das existências e conforme ao grau de culpabilidade, as provações e as expiações, tendo por fim a purificação e o progresso, são apropriados às faltas cometidas nas encarnações precedentes. Assim, por exemplo, o Senhor de ontem, duro e arrogante, que falhou nas suas provas como Senhor, fossem quais fossem dentro da ordem social, sua posição ou seu poder do mundo, é o servo ou o criado de amanhã. O sábio que ontem, materialista e orgulhoso, abusou da sua inteligência ou da sua ciência para desencaminhar os homens, para perverter as massas populares, é o cego, o idiota ou o louco de amanhã. O orador de ontem, que abusou gravemente da palavra para arrastar os homens ou os povos a erros profundos, é o surdo-mudo do dia seguinte. O que ontem dispôs da saúde, da força ou da beleza física e gravemente abusou de tudo isso, é o sofredor, o raquítico, o doente, o deserdado da natureza, o enfermo de amanhã. Se é certo que os corpos procedem dos corpos, não menos certo é que eles são apropriados às provações e às expiações, porque o espírito haja de passar
e que a encarnação se dá no meio e nas condições adequados ao cumprimento de tais provações e expiações. É o que explica como e por que na mesma família, dois filhos dos homens nascidos do mesmo pai e da mesma mãe se encontram em condições físicas tão diversas, tão opostos. De igual modo, a diferença nas provações e a disparidade do avanço realizado nas vidas precedentes explicam por que e como, do ponto de vista moral ou intelectual. Esses dois irmãos se acham em condições tão diversas, tão opostas. Compreenda o homem e não esqueça jamais que o mais próximo e mais querido parente de ontem e o mais caro amigo da véspera podem vir a ser e são, muitas vezes, o estranho e o desconhecido do dia seguinte, que ele a todo instante poderá encontrar, acolher ou repelir. Que os homens, portanto, cientes e compenetrados de que a vida humana e as condições sociais são provações e, ao mesmo tempo, meio e modo de amparo e de concurso recíproco nas vias da reparação e do progresso. Pratiquem a lei do amor, que é o novo mandamento de Jesus, partilhando mutuamente o que possuam de natureza material ou intelectual, dando àquele que tem ao que não tem, dando de coração o auxílio do coração, dos braços, da bolsa, da inteligência, da palavra e, sobretudo, do exemplo. Então, quando isso se verificar, estarão cumpridas em toda a sua verdade, sob os auspícios e a prática da boa vontade, recíproca e solidária. Estas palavras do Mestre. Basta ao discípulo ser como o Mestre, e ao servo como o Senhor, porque não vos enganeis, não há igualdade real fora da lei universal da reencarnação.